Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura desse comentário, que é um dos melhores que temos em português, dessa extraordinária carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, comentário bíblico, John Murray. Já fazem 4 anos praticamente, né? Ou vai fazer 4 anos, que eu fiz o review dessa obra. Eu fiz em novembro de 2019. E na época foi um review curto, 16 minutos. Você pode encontrar aqui no meu canal esse review. E eu fiz também várias comparações dos comentários que eu tenho da carta aos Romanos, né? Então, eu comparei aí o comentário do Hendrickson com o comentário do John Stott, comparei o comentário de Calvino, João Calvino de Romanos, com outros comentários, enfim. Você pode encontrar aqui no meu canal todos esses vídeos, todas essas comparações. Vídeos assim maravilhosos. E esse comentário, ele é maravilhoso, maravilhoso. E eu estarei fazendo dois vídeos para dar mais detalhes dessa maravilhosa obra. Nesse primeiro vídeo, eu estarei mostrando, tá, a capa, falando do John Murray, a sua biografia, falando aí e mostrando para vocês o sumário, a quantidade de páginas, enfim, é mais uma introdução, Então, o comentário, quem tem ele, tá? Essa aqui é a terceira edição, tá? Essa é a terceira edição. Quem é mais antigo aí, tem esse comentário, tem aí a primeira edição dele, né? Tem a primeira edição dele, que é de 2003, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a terceira edição, que é de 2018, capa dura, tá? As folhas são brancas, e nós temos aí, nós pegamos aqui, ó, quantas páginas, Elias, esse comentário tem? Quantas páginas? Total, tirando aqui as folhas, 2 folhas em branco, né? No final, nós temos aqui, ó, 764 páginas. 764 páginas, que é muita coisa, é bastante coisa. Esse é o total. E esses comentários assim, de capa dura, é muito bom, que dura bastante, né? Se você tomar cuidado, vai durar por toda a vida. Vamos aqui, ó. Pegarmos aqui. Antes de nós trabalharmos aqui o sumário, mostrar os detalhes dessa obra, eu gostaria de falar para vocês sobre John Murray. Quem foi ele? Quem foi esse camarada? Ele nasceu na Escócia, ele era escocês, ele nasceu em 1898, então no final do século XIX, e faleceu em 1975. Era um teólogo calvinista, tá? E ele ensinou no seminário de Princeton, e depois partiu para ajudar a fundar, queridos, olha só que interessante, para ajudar a fundar o Seminário Teológico de Westminster, onde ele lecionou também por muitos anos. E ele foi ordenado pastor presbiteriano em 1937 na Igreja Presbiteriana Ortodoxa. E era professor de Novo Testamento, professor de grego e um especialista na carta aos Romanos. Tanto que esse comentário dele é clássico, né? É um comentário clássico da carta aos Romanos e um dos melhores, como eu falei, que temos em português. Então esse é o currículo dele. Teólogo reformado, um homem de Deus. E aqui, ó, você vai ter... Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse comentário dele, ele foi publicado originalmente
em 1968. Em 1968. Então já fazem aí 55 anos que esse comentário foi publicado em inglês. Em inglês. E aqui no Brasil ele chegou para nós, a primeira edição, em 2003. Aqui a primeira edição em 2003. Aí em 2012, 9 anos depois, teve a primeira reimpressão. A segunda edição em português foi em 2016. A segunda edição. E a terceira edição, que é essa aqui, que eu estou em mãos, é de 2018. Portanto, aí é mais recente, né? Fazem aí 5 anos. 5 anos. E é uma obra que você merece, que você precisa, na verdade, ter em sua biblioteca. Comentário bem exaustivo. Ele é tanto expositivo como exegético. Esse comentário é tanto expositivo, tá? Faz uma exposição de Romanos maravilhosa, como exegético. Ah, Elias, mas eu não sou calvinista. Não tem problema. Não tem problema. Isso não tira o mérito da obra. Independente se você for calvinista ou arminiano, independente, a obra é maravilhosa. Maravilhosa. Então está aqui um índice. Você tem o prefácio do editor, o prefácio do autor e a introdução. Como todos os comentários, né? Você vai ter a introdução, quem escreveu, para quem escreveu, o contexto histórico, né? Contexto social, cultural e por aí vai. Então aqui a introdução, ele começa na página 15, o autor, depois a ocasião, a igreja em Roma, o esboço da carta aos Romanos, aqui é interessante, que tem comentários que não traz esse esboço, mas ele traz. Depois de fazer o esboço da carta aos Romanos, no início aqui, né, na introdução, ele vai trabalhar os propósitos do capítulo 1 a 8, do capítulo 12 a 16 e dos capítulos 9 a 11. Quais foram os propósitos de Paulo escrever os capítulos de 1 a 8, 12 a 16 e os principais capítulos, né, que é de 9 a 11, onde Paulo trata sobre a nação de Israel. Romanos 9, eleição. Romanos 10, rejeição. Romanos 11, redenção. E aqui, depois da introdução, você vai ter a exposição do texto. Texto, exposição e notas. Texto, exposição e notas. E aqui eu vou correr, porque todos os comentários, qualquer comentário, você vai ter aí a exposição dos capítulos, dos versículos e por aí vai. Olha só que maravilha. A exposição completa aí de Romanos. E no final, assim como a obra do Douglas Moore, lançamento da editora Vida Nova, né? Você vai ter aqui os apêndices. No Douglas Moore você também tem vários apêndices, sobre a justificação pela fé em Paulo, a NPP, né, a nova perspectiva sobre Paulo e por aí vai. Se você ainda não assistiu o meu review da carta aos Romanos, comentário da carta aos Romanos, do Douglas Moore, assista. E também a comparação que eu fiz com o comentário do James Dunn. Eu comparei o comentário do James Dunn com o comentário do Douglas Moore. Maravilhoso esse vídeo de comparação que eu fiz. Então tá aqui os apêndices, que ele vai trabalhar aqui, ó, maravilhoso. Primeiro apêndice, a justificação, de fé em fé. Ele vai trabalhar o texto de Isaías 53:11, que Paulo cita na carta aos Romanos, tá? Depois ele vai fazer aqui, ó, no apêndice D, Karl Barth e Romanos 5, a interpretação do Barth. Romanos 9:5, Levítico 18:5, as autoridades de Romanos 13, maravilhoso. Depois Romanos 14:5, e o descanso semanal, onde Paulo fala do sábado. O irmão fraco, que aparece ali também em Romanos 14 e Romanos 15, né? Quem é esse irmão fraco? Quem é esse camarada? Nós entendemos, e pelo contexto, né? Era o judeu
porque o judeu não comia carne sufocada, não comia carne de porco, e essa briga estava ali dentro da igreja, né? Os irmãos estavam brigando. O judeu não entendia o gentil não entendia o gentil comia de tudo, e o judeu comia só legumes, e quem que comia legumes? Nesse caso, o judeu criticava o gentil, e o gentil que não comia legumes criticava o seu irmão judeu, e o negócio estava fervendo ali na igreja de Romanos. E Paulo escreve o capítulo 14 e o começo ali também do capítulo 15 para os irmãos se entenderem. Então aqui o irmão fraco e o último apêndice, a integridade da epístola. A integridade da epístola. Maravilhoso. Então esses apêndices são tops. São tops. Aí vamos correr aqui. Você tem o prefácio do editor, tá, da obra. O prefácio é do Ned Stonehouse. O prefaciou essa obra. Depois do prefácio você vai ter o prefácio do editor, você vai ter o prefácio do autor, que é o John Murray, tá? O prefácio dele, falando dessa obra e da satisfação em publicá-la, esse comentário. Após isso, você vai ter aqui, ó, a introdução da carta, que ele vai falar da autoria da carta, que ninguém discute. Até os mais céticos, os mais liberais, entendem que foi Paulo que escreveu. Isso aí é indiscutível, indiscutível, tá? E antes de mostrar mais daqui os capítulos, deixa eu pegar aqui para vocês os apêndices. Esses apêndices são maravilhosos, tá? Vamos lá para a página 671. 61 mesmo? É 61 ou 71? Deixa eu ver aqui. 671. Que ele vai trabalhar o grego, tá? Os apêndices. Trabalha o grego, tá? Faz uma exposição da palavra, pega lá o Antigo Testamento, a palavra no hebraico, pega vários textos do Antigo Testamento, onde a palavra justificação aparece. Então, no primeiro caso aqui, ó, apêndice A, justificação. Paulo inventou isso? Foi Paulo que inventou essa doutrina? Não, já estava lá no Antigo Testamento, já estava na Escritura. Então, ele começa aqui, ó. Você tem justificação, o Antigo Testamento, o uso do Antigo Testamento. Aí ele começa a fazer a exposição maravilhosa da palavra justificação. Top demais. Eu não vou ler aqui, eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Por causa do tempo. Então você tem aqui, ó. Você tem a palavra hebraica aqui, ó. Aí você vem, ó, a evidência demonstrará que o verbo possui uma variedade de significados. Então, primeiro, estativo. Aí ele vai pegar a passagem aqui de Gênesis 38, 26. Para quem conhece o hebraico, é maravilhoso. Assim também como o grego, né? Que ele fala primeiro no Antigo Testamento, para depois partir para o Novo. Então, estativo. Aí ele vai fazendo a exposição aqui, citando os textos, vários textos do Antigo Testamento, onde a palavra aparece. Então, o primeiro estativo, o segundo causativo. Causativo. Interessante para você conhecer as línguas originais, não basta só você ler. Você tem que conhecer o que é verbo, advérbio, pronome e por aí vai. E por aí vai. Não você vai ficar boiando, né? Então você tem um causativo. Aí ele vai fazendo a exposição e citando textos do Antigo Testamento, aonde o causativo aparece, né? Em relação à justificação. Termo, justificação. Depois o terceiro é o demonstrativo. Demonstrativo. Você tem aqui, ó. Ele cita Jeremias 3:11, enfim, as passagens do Antigo Testamento que mostram isso. Depois você vai ter aqui, ó, o significado forense.
que traz a ideia de um tribunal, tá? Traz a ideia aí de um tribunal. Ele fala aqui, ó, esse sentido corresponde ao de nossa palavra justificar. Alguém que foi justificado, alguém que foi perdoado, alguém que foi a sua sentença foi paga, tá? Trocando aqui em miúdos. Ato forense. E a força declarativa aparece em contraste com a causativa. Aqui está aqui a palavra, ó, tá? Palavra em hebraico e os textos que aparecem, né? Êxodo, Deuteronômio, Reis, Crônicas, Provérbios, Isaías. Ele vai explicando aqui os termos florenses. A justificação. Então, os apêndices assim, top demais. Top demais. Olha só a exposição que ele faz. Tá? Depois ele vai trabalhar aqui, ó, a justificação do homem por Deus. A justificação do homem por Deus. Aí vai explicando. Trabalhando só o Antigo Testamento, tá? Só os textos do Antigo Testamento. Vários textos, várias passagens. Tá? Depois de terminar aqui de falar do Antigo Testamento, ele vai para o Novo Testamento. Aí pega os vocábulos, tá? Ele pega os vocábulos e vai trabalhando. É uma pena que não dá para ler, tá? Olha só. Citando os textos. É uma exposição bem detalhada. A justiça contemplada. Aí vai citar aí Romanos, Gálatas, Tiago. Então olha só que quanta coisa você vai ter aqui, ó. Quanta coisa você vai ter aqui. Depois ele vai falar da doutrina romana, da justificação. A doutrina romana da justificação, que a Igreja Católica Apostólica Romana fala sobre isso, sobre a justificação pela fé. Ele trabalha aqui de maneira magistral, maravilhosa. E a forma que eles entendem, nós discordamos, né, totalmente, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não crê na justificação pela fé somente. Não crê. E ele fala aqui, como eles entendem, né? Como os católicos apostólicos romanos, a Igreja Católica entende a justificação. Depois acaba, vem para o apêndice B, que é a expressão que Paulo usa ali no capítulo 1, versículo 17, né? 17. Quando Paulo fala de fé em fé. De fé em fé. O que significa essa expressão de fé em fé? Ele vai explicar aqui. Várias traduções, inclusive a NVI traz já a tradução do começo ao fim. Do começo ao fim. É isso que significa a expressão de fé em fé. Do começo ao fim. Esse é o apêndice B. E ele vai fazer uma exposição fantástica, né? Porque o tema da carta é o capítulo 1, versículos 16 e 17. É o tema da carta aos Romanos. Ele vai trabalhar melhor, de maneira mais exaustiva, quando ele comentar os versículos 16 e 17 no comentário. Então ele explica aqui, ó, cita várias passagens, tá? A exposição dele é fantástica. Cada apêndice é top demais. É top demais. Tá? Depois vai para o apêndice C, que Paulo vai citar lá. Paulo cita Isaías 53:11 e a aplicação. Qual é a aplicação que Paulo faz? Por que ele cita? Olha só. Aí você vai ter o hebraico e depois ele vai fazer uma exposição de Isaías 53:11 e a aplicação que o apóstolo Paulo faz.
porque Paulo a cita, né? O objetivo de ele citar. Maravilhoso, né? Top demais. Depois você vem para o apêndice D, que cai Bart e Romanos 5, como o Bart entendia Romanos 5. Então, queridos, é maravilhoso. O apêndice E, Romanos 9, 5. E a exposição que ele faz de cada apêndice é tão gostosa de ler que você compreende. Não é aquela exposição difícil, complicada, não, não. É fácil de se entender, é fácil de se ler. Ó, apêndice F, Levítico 18, 5. Paulo cita em Romanos, né? Romanos 10, 5. E por que Paulo cita Levítico 18, 5? No capítulo 10, versículo 5 de Romanos, ele explica esse apêndice. Então, é uma obra assim que, se você não tiver condições de comprar o comentário do James Dunn de Romanos, o comentário do Douglas Moo, que saiu agora, você pode adquirir esse comentário. Você não vai se arrepender. Não vai. Como eu falei, é um dos melhores comentários que temos da carta aos Romanos. E vamos aqui, queridos, ó. Deixa eu pegar aqui a introdução, né? Você tem o esboço da carta aos Romanos, o esboço detalhado. Depois como eu mostrei para vocês no sumário, ele vai falar dos propósitos, como propósitos dos capítulos 1 a 8, onde Paulo mostra claramente que ninguém pode se justificar perante Deus. O ser humano não tem esse poder. Todos pecaram, todos são pecadores, judeus e gentios, e necessitam da graça de Deus, que é o propósito dos capítulos 12 a 16, propósito dos capítulos 9 a 11, que até hoje é muito debatido, né? Muito debatido, esses maravilhosos capítulos. Aí você vem aqui para o capítulo 1, que é a saudação, né? Capítulo 1, que é a saudação do apóstolo Paulo à igreja. E das cartas de Paulo, essa é a saudação mais longa. É a saudação mais longa. Então, capítulo 1, de 1 a 7. Tá? Ele divide aqui as subdivisões de maneira bem detalhada. Então, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Saudação. Aí você tem um texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, e por aí vai. Depois da exposição do texto, ele faz aqui, ó, uma pequena introdução, e depois começa os comentários, os versículos 1 e 2. Ele já comenta aqui. E você vai encontrar nessa obra também notas de rodapé o tempo todo. Ele citando outros teólogos, ele citando as palavras gregas, ele citando, quando o texto é complicado, né, outras posições de outros teólogos que até discordam dele, e por aí vai. É nota de rodapé o tempo todo. Ó, se você vai, em vários comentários você vai encontrar também notas de rodapé bem extensas, tá? Bem extensas. Top demais. Top demais. E aqui, ó, Paulo inicia a maioria de suas cartas revocando o seu ofício apostólico. Aí ele cita os textos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Paulo citando o seu ofício apostólico, né? Aí ele continua aqui, ó. Porém, começou Romanos, identificando-se como servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Que a palavra servo aqui é doulos, escravo. Escravo.
escravo que estava sob a autoridade do seu senhor. Assim como os escravos naquela época não tinham vontade própria, eles eram subordinados ao seu senhor. Paulo agora, depois de convertido, ele é escravo, mas não de algum senhor humano, mas de Cristo Jesus. Ele não fazia mais a sua vontade, ele não tinha mais domínio sobre si. Jesus era o seu senhor. Interessante isso, né? Aí ele continua aqui, ó, a exposição. Quando Paulo fala que ele é servo de Cristo, né? Ele está falando, e isso remonta ao Antigo Testamento, porque Abraão era servo de Cristo, era servo de Deus, Moisés era servo de Deus, Davi, todos eles, os profetas, se consideravam ou se consideravam servos de Cristo, servo de Cristo. E Paulo não era diferente. Então, ó, a exposição dele é detalhada, tá? Ele faz uma exposição detalhada dos capítulos, dos versículos. Ele comentou os versículos 2, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Agora ele comenta os versículos 3 e 4. Bem exaustiva. Como eu falei para vocês, as notas de rodapé o tempo todo. O tempo todo. Ó, os versículos 5, ele comenta. Depois o versículo 6. E termina com o versículo 7. Finalizando aí a introdução. E ele vai fazendo a exposição de palavra por palavra, explicando. É muito gostoso de ler esse comentário. Muito gostoso. Não é aquele comentário amarrado, difícil de se ler, complicado, não. A cada página, a cada comentário, você vai se deliciando com a exposição fantástica do John Murray. Depois, vem os versículos de 8 a 15, aí você tem a exposição de novo. Sempre ele vai dar uma pequena pincelada, uma pequena introdução, para depois começar a exposição do texto, né? Aí expõe o versículo 8 e por aí vai. Ó, versículos 9 e 10, o versículo 11 e por aí vai, ó. Eu não li muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já estou aqui encerrando, viu? Não quero demorar muito, até porque esse é o primeiro vídeo. Olha só, versículo 15. Aí vem o capítulo 3, que é o tema, né? Versículos 16 e 17. Onde ele faz uma exposição também maravilhosa, espetacular. Espetacular. John Murray, ele era aliancista. Detalhe aqui, e que todos sabem, e quem não sabe vai saber agora, quem é aliancista, eles não defendem a ideia dispensacionalista que Deus tem dois povos, né? Deus tem um plano para a igreja e Deus tem um plano para Israel. John Murray, ele não entendia assim. Mas em Romanos 11, ele entende, porque não tem como ir contra Romanos 11, que Deus tem um plano para Israel, para o Israel étnico. Deus tem um plano para o Israel étnico que está endurecido. A nação está endurecida porque rejeitou o Messias, rejeitou a Cristo, Jesus, seu Senhor. E Deus endureceu, Paulo fala do propósito, em Romanos 11, para que a salvação viesse aos gentios. Quando a plenitude dos gentios se completar, aí acontece, ou irá acontecer, a plenitude dos judeus. Porque eles são amados por causa dos patriarcas. Ele faz uma exposição maravilhosa do capítulo 11 de Romanos, né? Então olha que maravilha. Como eu falei para vocês, os comentários são bem detalhados. Bem detalhados.
extensos, maravilhosos. E por aí vai. Olha só, os versículos 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, onde Paulo vai tratar da universalidade do pecado e da condenação. Onde ele mostra, capítulo 1, a partir do versículo 18, todo os gentios, o mundo gentílico é culpado. Capítulo 2, o mundo judaico, os judeus também são culpados. E no capítulo 3 ele joga a pá de cal, né? Todos pecaram, judeus e gentios, e destituídos foram da glória de Deus, da glória de Deus. Ele vai trabalhando de maneira maravilhosa, maravilhosa. Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo, o primeiro vídeo, foi mais uma introdução, mostrando aqui os detalhes da obra. No segundo vídeo, eu estarei adentrando de maneira mais específica da obra, lendo aqui várias passagens, vários comentários que ele faz, tá certo? E se vocês gostaram dessa maravilhosa dica, né? Dessa super dica de leitura, deixe aqui os seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.